Boa noite, eu agradeço a todos pela paciência, né? Tendo visto que já faz um tempinho que a gente está aqui, alguns sobreviveram, outros já aguentaram, foram embora. Mas enfim, vamos começar com os agradecimentos, né? Ao professor Rony, né, pela sua sensibilidade de deferir a nossa inscrição, senão não estaria aqui nesse momento. Ao professor Diego de Salomão, né, pelas suas aulas de filosofia, o qual somos alunos de geografia, do sexto período, os embates, né, na filosofia às vezes são acalorados, né? Ao professor Iaponi, também puxa um pouco para filosofia, mas nossos embates é mais entre a história e a geografia. Nesse contexto, eu vou falar um pouco da minha biografia, porque vai entender um pouco porque eu escrevi esse livro, né? Pois bem, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, fazendo pós em Direito Tributário na Universidade do Sul de Santa Catarina, fazendo História, bacharelado aqui no SERES, aí aproveito para agradecer ao professor Joel, que foi me orientando, na época era TCC, né? Hoje esse trabalho muito com artigos, né? Mas chegamos a publicar licenciatura também, somos formados aqui em História, 2 artigos para licenciatura, mais um foi no GE Justiça, que foi na área jurídica, né? Que foi o embate culturais do ICMS e ISS, são questões espinhosas, né? Até difícil a gente falar pela a técnica de operar esse direito é muito específica e nas graduações pouco não trabalha com esse tema, essa temática, mais direito de família, penal. Mas enfim, vai tentar, né, exemplificar, falar de uma forma coloquial, puxar para a história, puxar para a literatura, para a música, para a poesia, né, para que esse conhecimento árduo, espinhoso, se torne um pouco mais palpável, mais acessível, mais passível de degustar, né? Outro agradecimento que eu quero fazer é meu amigo que trabalha aqui, João Maria Denise, carinhosamente chamando de Joãozinho, né, e estender aos demais colegas de trabalho que não puderem estar presentes, mas com certeza, virtualmente, vai ter acesso a algum tipo dessa informação. A Muratã Macedo, em memória, já que não está aqui nessa existência, mas está em outro plano, o qual dialogou muito pelos corredores, alguns colegas de história também que não estão aqui, geografia também que não estão aqui, devem estar em sala de aula, outro evento. E nesse contexto, partindo agora para o tema propriamente dito, que é o livro, né, eu começo com a história, né, as minhas memórias de infância. O meu companheiro Pitucho, que não está aqui mais presente, né, deve estar convivendo por aí, mas enfim, nós caminhávamos pelos bairros da cidade, que eu não nasci, eu sou prata da casa, eu nasci aqui e saí aqui mais ou menos com 18 anos de idade, fui trabalhar nas Forças Armadas, andei por várias cidades pelo Brasil. Então, você tem uma vivência de outras culturas, né? A cultura do Nordeste, o Siridó, né? Que tem uma cultura muito própria, o Rio de Janeiro tem uma cultura muito própria, Brasília tem uma cultura muito própria, Recife tem uma cultura muito própria. Então, eu procurei dialogar as culturas, né, com as legislações, de tal forma que Caicó, quando existiu, era em torno da Igreja de Santana. Aí ia se expandindo, o bairro Paraíba, Castelo Branco, agora o bairro Boa Passagem, Zona Leste, e vive uma área de expansão urbana, né? Então, no conceito da história, eu faço 3 indagações: história é ciência, história é arte, história é filosofia. Aí eu respondo com Roger Chartier, que é uma citação que eu faço, que ele diz que a história é cultura. Porque a cultura é tudo aquilo que o ser humano produz. Uma cadeira dessa é cultura, a comida que ali na cantina estão fazendo é cultura, a dança, a poesia, a arte, né? Então, tudo que aquilo que o ser humano produz é cultura. E o direito não foge muito disso, não. Porque o legislativo, quando ele cria uma lei, às vezes a cultura não absorve. Então, tem lei que pega, lei que não pega, né? Então, pois bem, nesse contexto, no Labodoc, eu pesquisei alguns processos judiciais coloniais, e eu vi um processo bem interessante que hoje está em baila, né, muito tema, que chama Teuda e Manteuda, né? Então, o casamento homoafetivo, ele foi legislado pelo CNJ, pela Constituição, casamento entre homem e mulher. Mas hoje já é comum, já aceito o casamento homoafetivo sem problema nenhum. O problema agora é o trisal.
E o trisal nada mais é que é 2 homens e uma mulher e 2 homens, 3 homens, 3 mulheres, que o CNJ está legislando, está em tramitação, mas não foi ainda formalizado. Mas a sociedade evolui, os arranjos de famílias, os arranjos que a cultura vai se moldando, né? E o Legislativo vai tentando acompanhar. O Legislativo não legisla, não cria, aí vem o Supremo, baixa uma súmula de fulano, aí vem o CNJ, baixa uma resolução. Então isso aí é um conflito de normas aparentes, são conflitos de embates culturais, de tal forma que a gente caminha, e na parte metodológica teórica, esses 3 primeiros capítulos do livro são do TCC. Então, é basicamente história migrando para o direito. Quando vai para o 5º e 6º, aí entra os embates culturais de ITR e IPTU. Na área de expansão urbana, quem está na zona rural paga o ITR, que é o imposto de alqueiro. Quem está no município, você paga o IPTU. Rui, a gente vai saber que vai pagar o ITR ou o IPTU. Aí entra a hipótese deles para tirar. Então, assim, você precisa ter 2 benfeitorias no seu terreno para que você incida e pague o IPTU. Que seria, no caso, água e luz, ou energia, ou calçamento, ou escola pública, ou posto de saúde. Então, teve 2 benfeitorias, já nos autoriza a fazer o lançamento da cobrança de IPTU. Então, isso aí é um artigo, né, que segue após o TCC, aí vai para o ICMS é competência consumir